Então, o terceiro mandamento, a lei de Deus, que ordena o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. Honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. Virtude da religião. Quais são os dias de festa? Na antiga lei eram os sábados e outros dias particularmente solenes para o povo judeu. Na lei nova são os domingos e as outras festividades estabelecidas pela Igreja. O Antigo Testamento é a imagem do Novo, então é normal, né, que no Antigo Testamento o povo judeu já tinha a mesma virtude da religião, que vai ser elevada a um grau mais perfeito no Novo Testamento. Mas é a mesma virtude. Honrar a Deus com um culto em alguns momentos do ano e num dia da semana. No Antigo Testamento era o sábado e na nova lei era no domingo. Porque na nova lei se guarda o domingo e não o sábado. O domingo, que significa dia do Senhor, substituiu o sábado, porque foi em dia de domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A razão é simples e marca bem a diferença dos que creem na ressurreição de nosso Senhor e os que não creem. Os que creem na divindade de nosso Senhor e os que não creem. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? Nos é preceituado assistir devotamente ao santo sacrifício da missa. Então, preceituado significa que é obrigação, sob pena de pecado mortal. Então, de preceito é só a missa. E o fato de não trabalhar também. Não fazer esse trabalho servil. Mas é a única coisa que a gente deve fazer no domingo? Vejamos a questão seguinte. Com que outras obras costuma um bom cristão santificar as festas? Um bom cristão santifica as festas e o domingo, primeiro assistindo à doutrina cristã, então além da missa, né? Assistindo à doutrina cristã, o catecismo, por exemplo, agora, as pregações, que foi feita durante a missa. São Afonso Ligório dizia que o catecismo é de certa forma mais importante que a pregação. A pregação, dependendo da pregação, ela toca o coração, ela dispõe de um concerto, mas o catecismo ele é mais necessário. Para quem tem algumas lacunas, ele é indispensável. Por isso que dá o catecismo às crianças de maneira mais metódica e procurando decorar, porque o catecismo é indispensável para a nossa fé. Então, assistindo à doutrina cristã, às pregações e aos ofícios divinos, muito comum na França, sobretudo nos séculos passados, as pessoas viessem para vésperas. E as pessoas tinham o costume de ir a muitos ofícios. Alguns iam a matinas, alguns soldados, antes de ir para partir para a guerra, assistiam aos ofícios divinos. E era muito comum assistência aos ofícios divinos. No Brasil é menos, porque a vida coral, a vida não marcou tanto o nosso país como a Europa. Porque os jesuítas, que sobretudo catequizaram o Brasil, têm em relação ao ofício, um ofício que eles podem dizer em particular, devido à necessidade do apostolado. Então, o Brasil sendo imenso e ele sendo em muito pequeno número, Padre Anchieta percorreu o Brasil de norte ao sul sem parar, em tempo que não tinha nenhum caminho, não tinha estradas. Então, ele rezava o ofício individualmente. Então, o brasileiro não sabe muito bem, a maioria dos brasileiros não sabe o que é vésperas, não sabe o nome dos ofícios. Por quê? Porque não faz parte da piedade do nosso país de ir aos ofícios. Mas onde se pode, aqui, por exemplo, temos vésperas todo domingo, todo dia, né? E seguida no domingo com a bênção do Santíssimo. É muito útil vir ao ofício. E Santo Agostinho tem vários sermões
que são explicações dos salmos. Ora, os salmos são a base do ofício divino, que o povo, nos primeiros séculos da igreja, assistia. Segundo, recebendo com frequência e com as devidas disposições os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Terceiro, dando-nos a oração. No século XVII era muito comum pessoas que faziam todo dia 1 hora de oração, ou então meia hora de oração, pessoas do mundo. E a vida moderna não dá, tem menos espaço para isso, mas uma pessoa que se organiza bem, que tira a televisão da sua casa, encontrará tempo para fazer um pouco de oração. O que a gente chama de oração? É também chamada meditação. Então você não está rezando uma oração vocal, está rezando uma oração mental. Então você medita, como Nossa Senhora pediu, que no primeiro sábado de cada mês a gente meditasse 15 minutos nos mistérios do Rosário. Isso se chama oração ou meditação. Então você lembra um mistério, você usa a memória, a inteligência e a vontade. A memória para recordar o mistério, a inteligência para refletir sobre ele e a vontade para agradecer a Deus e fazer atos de amor em função do mistério meditado. Então, dando-se terceiro ponto, dando-se a oração, as obras de caridade cristã, e visitar um doente, ir no hospital visitar um parente, que nos proíbe o terceiro mandamento. O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem parte mais o corpo que o espírito, como ordinariamente são os próprios dos servidores, dos operários e dos artífices. Então, se for preparar um exame, estudando, ou corrigir provas para um professor, por exemplo, ele pode. Não é trabalho servil, ele pode. Mesmo que esteja ligado à sua profissão. Não é. Mas se ele passa o domingo todo fazendo isso e deixa de ir à missa por causa disso, claro, está em pecado mortal. Se ele fez por causa disso, a não ser que esteja numa situação extraordinária, que ele tenha que fazer um trabalho, nesse caso ele vai pedir ao pároco uma permissão. Que pecado se comete trabalhando em dia santo? Trabalhando em dia santo comete-se pecado mortal. Não obstante, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. Um pequeno trabalho, 15 minutos, meia hora, ainda vai. É pecado, só não é mortal. E não é pecado se for um pecado, um trabalho indispensável. Não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos. Os dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida, ou ao serviço de Deus, ou os que se fazem por uma causa grave. Uma avalanche, tem que ir lá, uma tempestade, uma inundação, evidentemente, vai trabalhar o dia todo, limpando a sua casa e tentando salvar os bens que foram danificados. E os que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Porque nos dias santos são proibidos trabalhos servis. São proibidos nos dias santos trabalhos servis, a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino. Então, a razão de não trabalhar é de se dedicar ao culto divino. Poder vir à missa, poder ler, uma leitura espiritual, poder, para quem pode, vir a bênção do Santíssimo, para dedicar-nos melhor ao culto divino e à salvação da alma, fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão, e para repousar das nossas fadigas. Por isso não é proibido entregar-nos a divertimentos honestos. Que mais devíamos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos devemos evitar principalmente o pecado
e tudo que possa induzir-nos a ele, como são os bailes e outras diversões e reuniões perigosas. Então ficamos por aqui, cada domingo um pequeno trecho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.